deixa o seu joinha, tá bom? Deixa Deus te usar. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 até o versículo 27. Quero deixar uns versículos aqui. Glória a Deus. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Glória seja dada ao nome do Senhor por essas palavras. Irmãos, a continuação do Sermão do Monte, Jesus já está aqui nas últimas, terminando esta continuação, no versículo 24 ao 27 do capítulo 7 do livro de Mateus. E ele vai falar aqui sobre duas casas. Ele vai falar aqui sobre duas casas ou sobre duas construções. Né? E Jesus ele faz uma comparação. Né? Ele faz uma comparação daqueles que escuta e as pratica, com aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ou melhor dizendo, não cumpre. Não cumpre. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir quer dizer com atenção. Escutar, melhor dizendo, escutar quer dizer ouvir com atenção, e executar, a entender ou compreender. Executar, ouvir e executar com atenção. Este é o significado da palavra escutar. É ouvir com atenção, escutar e entender e compreender e executar. Amém? E o significado da palavra ouve? Ouve significa aquilo que o ouvido capta. O que Jesus estava falando aqui era que as pessoas que escutam é as pessoas que prestam atenção, que dão a sua mente, o seu ouvido focado para ouvir, para entender, para escutar. Mas o que ouve é aquele que o ouvido capta. Quer dizer, se você estiver passando em uma rua e distante alguns quilômetros você escutar um sonido, você escutou. Você ouviu, né? Você ouviu o que o ouvido captou, ou escutou o que o ouvido captou. Você não pôde prestar atenção naquilo. Você não deu atenção àquilo. Agora, aquele que escuta, ele dá atenção, ele para, ele observa. E Jesus falou aqui sobre esses dois alicerces, essas duas construções. O que eu vejo? Eu vejo aqui dois fundamentos. Eu vejo aqui duas fundações. E eu vejo aqui dois finais diferentes. Preste atenção. Os dois fundamentos é a base do alicerce. A base do alicerce, né? Que dá apoio ou apoia a sustentabilidade. Isso é o fundamento que dá sustento.
As fundação significa o ato ou o efeito de fundar. O ato ou o efeito de fundar. Jesus estava dizendo aqui que aquele que escuta, que dá atenção e as cumpre a palavra, ele disse que é igual a um homem prudente. Que ele assemelha ele a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem inteligente, a um homem que dá ouvido, estar atento àquilo que Deus fala. Quando ele disse, eu vou assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que cavou a sua casa sobre a rocha. Cavar a casa sobre a rocha, ou cavar o alicerce sobre a rocha, fazer os fundamentos sobre a rocha, requer muito esforço, requer muita dedicação, requer muita atenção. Por quê? Porque cavar na rocha não é fácil. Tem que ter um projeto, tem que ter uma atenção, tem que olhar o espaço, tem que olhar como vai cavar o alicerce e outra coisa. Vai fazer bolha na mão. O lugar de cavar é mais difícil. Porém, o resultado final é que é o melhor. O resultado final da construção é que te vai dar alegria. É o que te vai fazer ser feliz. É o que te vai fazer chamar as pessoas para regozijar contigo. Por quê? Porque todo esforço e trabalho com dificuldade, mas que você deu atenção, que você olhou, que você observou e que você cavou com muito esforço, é um resultado final das suas orações. Por quê? Porque cavar alicerce você tem que se inclinar. E bater na rocha era bater com muita força e muito esforço. Era pôr a face, era pôr a coluna envergada para poder cavar. E só ouve, só escuta a palavra de Deus e as cumpre e as praticam aqueles que se esforçam na oração. Aqueles que se esforçam em cavar alicerce na rocha. Por quê? Porque a rocha é Cristo. A partir do momento que você cava um alicerce na rocha,